Bom dia, meus amores, bom dia. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre as coisas da nossa vida em geral. Tá andando um bichinho aqui no telhado. Gente, aqui é um lugar de muitos animais silvestres: camaleão, tiu, jacu, jacutinga, tucano, pequenos felinos como jaguatirica, répteis, cobra, entre outros animais. Aqui tem muito desses animais, não somente na região onde a gente mora, ao redor da casa, mas como também atrás, né, mais longe um pouquinho da casa, porque aqui tem muita mata, muita floresta. E hoje eu vim aqui meditar com vocês sobre a falibilidade e o tamanho da nossa vida. Deus, ele fez a nossa vida para a gente poder desfrutar dessa vida nossa em todos os sentidos, né? Ele foi muito generoso porque ele colocou para nós vários aspectos para a gente poder desfrutar, como na natureza, alimentação e etc. E o inimigo das nossas almas, ele usa exatamente tudo isso que está ao nosso redor, ele tenta, né? Para nos colocar medo. Porque o medo, ele é paralisante, né? O medo, ele tira você do foco, tira você daquilo que você de fato quer fazer, gostaria de fazer, e coloca você num sentido de espera somente, sem ação. Porque você fica totalmente voltado para o medo. Então você não sai, você não entra, você não vai, você não volta, você não age porque você tem medo. O medo, de fato, ele é paralisante, né? E isso não é boa coisa a se fazer, isso não é legal, isso não é bom para a nossa sobrevivência nessa terra. Por isso, a Bíblia Sagrada diz não temas várias e várias vezes. Eu não vou me arriscar a dizer que é uma vez para cada dia do ano, porque não é mais vezes, né? Porque fala diretamente e fala também sugestivamente, como aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor, segundo o apóstolo João. Então, nós devemos olhar para a nossa vida, encarar a nossa vida sem medo. Eu gostaria que todas as pessoas que sofrem com depressão, angústia, olhassem para esse vídeo com carinho e entendessem que o que está te paralisando não é Deus, o que está te paralisando não é a natureza, o que está te paralisando não é a alimentação, que muitas vezes você se vê refém da comida. O que está te paralisando, te deixando doente, é o sentimento chamado medo. O medo, ele é nocivo em todos os sentidos. Ele não é preservador da vida, muito pelo contrário. Porque estar parado num só lugar por causa de medo não vai fazer as coisas deixarem de acontecer como elas têm que acontecer de acordo com o curso da história dessas coisas, com o roteiro que Deus criou para todas essas coisas. Então eu vim aqui hoje para falar com você que está sofrendo de angústias em geral, que você precisa parar de ter medo. O medo é um sentimento. O medo é um sentimento provocado por muitas coisas. Talvez ele tenha sido provocado por um trauma de infância, algo que você se assustou e o medo foi lançado sobre a tua vida porque você, naquele momento, teve alguém influenciando ou alguém falando que aquilo não podia porque era perigoso e você então passou a ter medo quando você viu a consequência daquilo. É um fato que o medo, ele é inerente à alma do ser humano, porque nós temos medo daquilo que a gente não conhece, temos medo daquilo que a gente não está acostumado a estar exposto, né, a se expor àquilo. Mas, por outro lado, o medo, ele é o combustível da coragem.
É aquilo que popularmente a gente ouve as pessoas falarem: se tá com medo, vai com medo mesmo. O medo, ele não é um divisor de águas para fazer você pensar e analisar nos prós e nos contras de alguma situação. O medo, ele é nocivo. O medo não é de Deus. O medo não é bom para a sua vida. Ele não preserva a sua vida. Ao contrário, ele faz você paralisar, deixar de viver. E muitas pessoas estão tomando atitude de se internar, de tomar remédios, porque eles têm medo do futuro. Depressão nada mais é do que medo do futuro. E ansiedade nada mais é do que medo do passado. Então, nós precisamos colocar na nossa cabeça que estamos vivendo uma única vez. É o nosso momento, é o nosso hoje, é o nosso agora, que nós temos que desfrutar, que nós temos que viver, que nós temos que procurar nos lançar em algo, seguindo as regras que Deus colocou para nós. Se nós estivermos seguindo as regras que Deus nos deu, que Deus colocou para nós não precisamos ter medo, porque Ele vai cuidar dos resultados. E se alguma coisa der errado, na realidade não deu errado. Porque até quando dá errado, a gente sabe que o amor de Deus está presente e que nós podemos confiar que Ele tem a melhor saída. É difícil viver? Sim, é difícil. Mas você tem uma escolha hoje. Ou você acredita que vai dar certo e que mesmo que dê errado, você vai aprender grandes lições na tua vida por causa de tudo que você está vivendo. Ou você acredita que vai dar errado e não se mexe do lugar, não sai do lugar, não toma atitude, não se arrisca e, portanto, não vive o que Deus tem para você viver, o melhor de Deus para você viver. Então, eu preciso te falar hoje. Cuidado com um sentimento chamado medo. Ele pode paralisar você e afundar a sua vida num caos total. E afundado no medo, você pode desenvolver um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade. Não, eu não sou especialista no assunto, mas eu sou uma pessoa que viveu com medo e que hoje aprende a lançar os meus pés, as minhas atitudes mais além, porque eu já tive experiência com o medo. E o medo não é legal para nós, não é bom para nós, não é saudável para nós. Não existe essa coisa de o medo vai me salvar. Não, o medo não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus, é Deus que te salva. Até de você mesmo. É claro que eu não estou dizendo aqui que agora você vai ter que se lançar de um prédio, se essa for tua vontade, porque você não vai morrer lá embaixo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você tiver obediência a Deus no seu coração, você vai ser imune ao medo. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai estar tomando conta da sua vida e não vai permitir que o medo faça parte das suas decisões, que o medo faça parte daquilo que você planejou para a sua vida. Então vamos deixar o medo de lado hoje, agora, e vamos lá viver a nossa vida obedecendo a palavra de Deus e sabendo que Ele pôs esses limites para nós, que é para nós termos saúde, vida e muito mais ideias criativas, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam que têm medo do futuro, mas elas fumam. E o cigarro mata. Então, o medo do futuro delas não está impedindo elas de fumar, de beber álcool, bebida alcoólica, porque o álcool mata, dá câncer. Então, as pessoas muitas vezes são hipócritas, porque elas dizem, eu tenho medo, mas fumam, bebem, tomam veneno todo dia e ficam se lembrando do medo e dizendo que o medo é que está deixando elas desse jeito. Mas o medo delas é de viver, certo? Elas não têm medo de fumar, de beber, de se prostituir, de fazer tudo errado, contrariando o que Deus mandou fazer, fazendo tudo segundo a sua própria vontade. E aí, quando elas descobrem que elas estão, entre aspas, destruídas, elas resolvem dizer que o medo do futuro
que é a depressão, ou que o medo do passado, que é a ansiedade, está acabando com a vida delas. Mas não é. Comem demais também, e a comida é um laço, né? Porque a gula continua sendo prejudicial ao ser humano. Então as pessoas têm medo de tudo, se trancam em hospitais, se trancam nas celas da vida e comem demais. Ou seja, elas não têm medo que a comida vá matá-las. O excesso, estou falando de excesso, o excesso vá matá-las. As coisas erradas que fazem podem matá-las, né? E não tomam uma atitude de ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida cheia de conquistas, cheia de criatividade, porque deixaram o medo de lado, tomando as atitudes certas para que o medo não invada as suas vidas. Então, nosso papo de hoje, nosso papo cabeça de hoje, é falando sobre medo. E eu quero dizer para você hoje, por que você tem medo? Do que você tem medo? Já parou para analisar suas atitudes, se as suas próprias atitudes não estão levando você a uma situação de caos, a uma situação de medo? Medo do futuro? Medo do passado? Será? Então vamos deixar de lado todos esses medos. Vamos colocar a nossa vida pautada numa vida boa, numa vida saudável, alegre, pensamentos bons. Trazer os vossos pensamentos cativos à palavra de Deus para que a gente possa realizar coisas lindas e criativas e melhores a cada dia, para que nós possamos viver sem ser baseada no medo. O medo não vai nos levar a lugar nenhum. Do que você tem medo? Do que você tem medo? Exponha seu medo. Fale sobre isso e descubra a maneira correta de abandonar esse medo. O medo não é saudável, gente. O medo não é bom para nós. O medo não faz a gente mais seguro ou mais potente nas nossas situações de vida. O medo atrapalha muito e nos leva a fazer coisas terríveis por causa do medo. Inclusive, não ter medo de tomar certas atitudes que vão nos prejudicar. Por puro medo. Se você entendeu e concorda com essa palavra, com essa mensagem, aplique na sua vida a partir de hoje, para que você possa definitivamente se livrar de tudo aquilo que faz mal para a tua vida. Não vale a pena. Não vale a pena viver com medo e deixar de viver. Essa foi a nossa palavra de hoje. Eu sou a missionária Luciana Santos e esse é o nosso canal. E esse é mais um vídeo para o nosso canal. Mas esse vídeo é para te ajudar, assim como eu fui ajudada, a largar todo medo e viver. Porque a vida é uma só. E eu vou te falar uma coisa que você já sabe. E ela é curtinha. Bora deixar esse medo para lá? Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e traga paz e ordem aos seus pensamentos, tá bom? Beijo. Beijo no seu coração.